Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Prejuízo dos Correios salta 4 vezes em 2024 com aumento de custos e despesas. Nunca antes na história dos Correios houve um prejuízo tão grande, ou seja, foi o recorde de prejuízo, 2,6 bilhões de reais. O que está acontecendo com os Correios? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos esclarecer primeiro um ponto aqui da minha visão sobre empresa estatal versus empresa privada. Eu não sou nem contra nem a favor de empresa privada ou empresa estatal. Eu só acho que existem dois pontos fundamentais que me incomodam em empresas estatais. Qual que é o primeiro? Quando você tem um lucro ou um prejuízo numa empresa privada, quem ganha ou quem perde são os acionistas da empresa. Beleza, tá? Quando é uma empresa estatal, quando ela dá lucro, quem se beneficia é a sociedade. Isso é interessante. No entanto, quando ela dá prejuízo, quem sofre somos nós, os contribuintes, porque para você conseguir cobrir o rombo que a empresa gerou, vai ser via impostos que vão ser injetados diretamente aí pelo governo dentro da estatal, né? Então esse é um ponto que me incomoda bastante. Só que o segundo, para mim, é o pior. Qual que é o segundo? O segundo é que ele depende muito de interesses políticos que mudam de gestão para gestão. Então a gente sempre fica à mercê da gestão que está gerindo os Correios naquele momento de fazer boas escolhas de gestores e tomarem as melhores decisões. Por quê? Porque se der lucro, quem se beneficia é a sociedade, se der prejuízo, quem se prejudica somos todos nós, os contribuintes, né? Isso daqui fica muito claro quando você começa a ver aqui o histórico de lucratividade dos Correios de 2001 até 2021. Olha que interessante, né? Então, os Correios de 2001 até 2012 é uma empresa que estava dando um lucro relativamente bom, beleza. Só que aí o que acontece, né? Aí tinha uma gestão aqui em 2013, 2014 que já começou a dar bastante prejuízo aqui no finalzinho, beleza, né? Aí teve eleição, se manteve o governo daquele momento e aí começou um prejuízo de 2,1 bilhões de reais aqui em 2015 e 1,4, quase 1,5 bilhões em 2016. Aí olha o que acontece, ó, aí muda a gestão, porque teve o impeachment, e aí a empresa volta a dar lucro, olha que sensacional. E em 2021 a gestão conseguiu chegar no lucro recorde, 3,7 bilhões. Então a gente sempre fica à mercê das tomadas de decisões do governo atual em relação à empresa. Se der lucro, a sociedade inteira se beneficia. Se der prejuízo, quem paga a conta somos nós, né? Bom, o que aconteceu aqui em 2015? Vamos lá. Em 2015, pessoal, a empresa estava sendo muito mal gerida, inclusive até o fundo de pensão. E aí tem aqueles interesses políticos que fazem com que as tomadas de decisões não sejam tão claras assim. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 17/12 de 2015. Fundo dos Correios comprava títulos com valores superfaturados, diz PF. Polícia apura esquema que teria desviado 180 milhões de reais do Postales. Operação foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 17, naquele momento. Ou seja, quem estava gerindo o fundo de pensão dos funcionários dos Correios estava utilizando investimentos com propósitos escusos, se eu puder falar dessa forma, né? E o rombo não foi só 180, isso daqui é só um exemplo. Na verdade, o rombo foi de 5,6 bi no fundo. Notícia do dia 23/3 de 2015. Funcionários dos Correios pagam rombo de 5,6 bi em fundo. Empresa esclarece. É aquele negócio que eu falo para vocês. Quando uma empresa pública dá prejuízo, quem paga são os contribuintes, no caso aqui, os próprios funcionários dos Correios, né? E aí, além da má gestão do fundo de previdência dos funcionários dos Correios, ainda teve a má gestão da própria empresa, ou seja, dos próprios Correios. No dia 28/4 de 2016, Correios tiveram prejuízo de 2,1 bilhões de reais em 2015, até o momento o maior prejuízo histórico da companhia. E sabe aquele 5,6 bilhões que os funcionários iam ter que pagar? Fizeram um estudo e eles teriam que aportar mais dinheiro no fundo só para cobrir aquele rombo por 23 anos. Notícia do dia 31/3 de 2016. Empregados dos Correios pagarão o rombo do Postales durante 23 anos. E aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que lá em 2016 teve todo aquele processo de mudança de governo, e aí mudou o governo e em 2017 já estava uma outra gestão. No entanto, eles deixaram um legado muito ruim do resultado de 2016. 2015 já tinha tido aquele prejuízo de 2 bilhões e 100, né?
No dia 4 de janeiro de 2017, Correios tem novo prejuízo de 2 bilhões de reais e recebe aval para o plano de demissão voluntária. Meta é que o programa de demissões voluntárias tenha de 6 a 8 mil adesões, com economia anual de 850 a 1 bilhão de reais. Né? Ou seja, mudou a gestão, dado que 2 anos o prejuízo foi bilionário, começaram a fazer o turnaround do negócio. Né? Deu certo, pessoal, deu certo. Olha que interessante, né? Então, ó, 1 bilhão e 500 foi o prejuízo apurado no final de 2016, né? E 2 bilhões e 121 aqui de 2015. Já em 2017, a empresa já reverteu o prejuízo, já deu lucro, 667. E começou a ser otimizada a operação ainda mais, aí mudou o governo, continuaram com o aumento de eficiência da companhia, até que em 2021 chegou no lucro recorde histórico aqui da companhia. No dia 17 de 3 de 2022, Correios fecham 2021 com lucro recorrente recorde de 3,7 bilhões de reais. Ou seja, se a gestão é muito ruim, prejuízo bilionário. Se a gestão é boa, lucro recorde da história, né? Beleza. Aí o que aconteceu, pessoal? A empresa ela começou a ir tão bem, que aí eles começaram a ver o seguinte, olha, será que não é melhor a iniciativa privada tocar os Correios? Por quê? Porque se ela fica à mercê do governo atual, é melhor privatizar esse negócio, receber um bom dinheiro em relação à privatização e aí consegue usar esse dinheiro para tentar aumentar o valor para a sociedade. Você consegue fazer isso quando a empresa está bem, que aí tem bastante comprador. Quando a empresa está mal, ninguém vai querer comprar. E quem for comprar, vai querer comprar a preço de banana. Tanto é que no dia 31 de 12 de 2021, Correios, a privatização vai sair do papel em 2022? Ou seja, já começou a ser cogitado ali, já tinha um plano de privatização dos Correios, era o momento correto para fazer esse negócio. Mas a gente sabe que 2022 é ano de eleição. Então o que aconteceu? No dia 10 de dezembro de 2021, Correios. Governo já descarta privatizar a estatal em 2022 por falta de apoio do Congresso. Ou seja, o Congresso não estava querendo fazer a privatização dos Correios. Se o governo se mantivesse, ia manter esse processo em 2023 para você conseguir eventualmente privatizar a companhia. Só que não foi o que aconteceu. Em 2022, pessoal, até por pressão de alguns funcionários que são sindicalizados, etc., né? Os Correios tentaram jogar contra o governo naquele momento para tentar fazer o resultado piorar. Tanto é que houve um monte de greves aí espalhadas no Brasil inteiro. Vou pegar aqui alguns exemplos, né? Então, no dia 16 de 3 de 2022, greve dos carteiros. 120 mil carnês do IPTU de Várzea Grande, no Mato Grosso, estão parados nos Correios. Esse é um caso. Vamos pegar outro. Tem vários, hein? 7 de 7 de 2022, trabalhadores terceirizados dos Correios fazem paralisação em Indaiatuba após atraso no pagamento de salários. Aí, mais um aqui. No dia 12 de 12 de 2022, funcionários dos Correios encerram greve e retomam serviços em Taubaté. Ou seja, um monte de greve para tentar pressionar a empresa a não ser privatizada. Né? Beleza. E o resultado ficou ruim em 2022? Ficou ruim, mas ainda com lucro. Né? Então, mesmo todo mundo jogando contra, até dentro da própria companhia, quando você pega o resultado dos primeiros 9 meses antes do último trimestre, que aí já tinha, né, o resultado da eleição, a empresa que ela estava com uma receita de 14 bilhões 938, com um lucro líquido aqui de 262 milhões de reais nos primeiros 9 meses. Dado que o último trimestre é o trimestre de maior resultado da empresa, a empresa certamente ia fechar com lucro em 2022. Mas olha como o lucro caiu aqui em relação aos primeiros 9 meses de 2021, ó. 1 bilhão 905 contra 262. Mas ainda estava com lucro, beleza. Mas mesmo com todo mundo jogando contra, você via que o resultado tinha piorado bastante, mas a geração de caixa continuava muito forte. Olha que interessante. Nos primeiros 9 meses, a empresa já tinha gerado 2 bilhões e 56 de caixa operacional, uma máquina de geração de caixa operacional, que caiu bastante em relação aos primeiros 9 meses de 2021, que tinha sido 3 bilhões e 19 de geração de caixa operacional, mas a empresa, em termos operacionais, estava gerando bastante caixa, uma empresa saudável, né? Só que aí a gente sabe que nas eleições houve a escolha da mudança do governo e aí entrou uma nova gestão.
que essa nova gestão fez, né? A primeira coisa que essa nova gestão fez foi tentar tirar os Correios do plano de privatização de estatais. No dia 7 de 4 de 2023, o governo retira Correios e outras estatais de programas de privatização. Ou seja, não vamos mais privatizar os Correios, queremos utilizar os Correios aqui para fins políticos, a princípio, né? E aí trocaram também toda a parte de gestão. Aí vamos pegar aqui os gestores que foram colocados aqui por esse governo atual, para ver se eles têm competência histórico-profissional. Eu estou mostrando aqui para vocês, no site dos Correios, aqui o presidente, quem foi indicado pelo esse governo atual foi o Fabiano Silva dos Santos. Beleza, né? Vamos ver se ele tem competência histórica aqui para conseguir gerir uma empresa tão complexa como os Correios. Vamos ver, ó. Você abre aqui no currículo, tá aqui, ó, graduado em Direito pela PUC. Direito, né? Beleza. Especialização, MBA executivo em gestão estratégica de empresas pela Facamp e mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana, que é o Mackenzie aqui, né? Experiência profissional. Presidente dos Correios, advogado, docente nas esferas administrativas, previdenciária, societária, empresarial, civil, regulatório e coordenador do grupo Prerrogativas. Ou seja, ele é um advogado acadêmico, né? Então, advogado acadêmico, beleza. Mas vamos lá. Vamos pegar o restante aqui. Vou pegar os mais importantes em termos operacionais. Diretoria de Governança e Estratégia. Vamos lá. Que é a pessoa aqui, a Juliana Piccoli Agatti, né? Então, ela é graduada em Ciências Econômicas pela Unesp, pós-graduada em Competências Públicas, Unesp, mestre em Política Social pela Universidade de Brasília e cursando MBA em SG. Vamos lá, vamos ver a experiência profissional dela. Servidora pública, experiência de 22 anos em gestão pública municipal e federal. Esteve como secretária municipal do governo, planejamento, lá de Araraquara. No governo federal, passou pelo Ministério do Desenvolvimento Social e foi secretária executiva do Ministério dos Esportes. Então, ok, né? Passa, vai. Agora vamos pegar aqui, diretoria de administração. Esse José Horício aqui Aguiar. Bom, ele é advogado, mais um advogado, hein? Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão, pós-graduado em Compliance, olha que coisa. Pós-graduado em Direito Eleitoral e pós-graduado em Advocacia Imobiliária. E aí, histórico profissional, assessor parlamentar aqui na Assembleia do Maranhão, advogado sócio fundador aqui de um escritório de advocacia, atuou como diretor administrativo e presidente da comissão de licitação do Detran e foi procurador-geral. Olha que coisa, né? Então não tem experiência nenhuma com o mercado privado, assim como os outros antecessores, né? E a outra que é importante aqui, essa diretoria de operações, que aparentemente essa pessoa foi demitida e quem está cuidando é o José Horício, né? Olha que coisa. Por que ele foi demitido? Provavelmente porque não estava fazendo um bom trabalho. E ele também era graduado em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão, ou seja, provavelmente conhecia ali o outro diretor, e também não tem experiência relevante dentro do mercado privado. Ou seja, a gestão aqui era composta majoritariamente nos cargos fundamentais em pessoas que não tinham nem a formação acadêmica adequada, muito menos a experiência profissional. E aí o que eles fizeram? Começou a gestão, primeira coisa que eles fizeram foi mudar algumas práticas contábeis aqui do Correio para tentar mostrar que 2022 deu prejuízo. No dia 23 do dia 24 de 3 de 2023, Correios fecham 2022 no vermelho. Prejuízo de 809 milhões deve-se ao provisionamento de 1 bilhão, diz presidente. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui nos financials e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Então vamos lá. Eu estou com o resultado aqui dos Correios em 2022. Receita de 19 bilhões 813, beleza, com lucro bruto de 5 bilhões 359. O prejuízo aqui deu 809 milhões. Por que teve esse prejuízo contra um lucro de 2 bilhões 270, né? Bom, uma das linhas que aumentou bastante foi essa linha de despesas gerais e administrativas. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Era 3 bilhões 222, foi para 4 bilhões 632. Eu falei assim, olha, os Correios estão gastando bastante com despesas. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, esse aumento ele veio de provisionamento de contingência. Tá vendo aqui, ó? Estou mostrando para vocês aqui, ó. A contingência aqui tinha sido de 250 milhões em 2021, foi para 1 bilhão 290, sem contar o aumento da provisão
de perdas aqui também de 129 milhões contra 66 de 2021. Basicamente, você provisiona aqui essa parte de contingências, que é basicamente você ter uma provisão maior ali, e eles explicaram que era por causa de contratos e ações trabalhistas, né? Então você vê lá as ações trabalhistas que eventualmente você pode perder, você já coloca esse provisionamento ali no resultado para você gerar uma despesa adicional que vai impactar no lucro líquido. Então, eles geraram uma despesa adicional esperando que, eventualmente, eles iriam perder muito mais ações do que estava sendo provisionado na gestão anterior, né? E aí, obviamente, com 1 bilhão a mais aqui de provisionamento, o resultado ele fica negativo, né? Só para vocês terem uma ideia, como que a gente consegue saber se esses provisionamentos eles estão sendo feitos de forma coerente, né? Você pega aqui o movimento das provisões para contingência, que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, aí você sempre tem no ano as reversões, que é aquilo que você acredita que não vai mais perder, que você tinha provisionado no passado, ou aquilo que efetivamente você perdeu e já pagou. Beleza. Em 2022, foram 263 milhões aqui de reversão, e adicionados 1 bilhão 412. Então, eles colocaram muito mais do que efetivamente eles tinham feito a reversão em 2022. Mas aí tudo bem, porque você vai adicionar coisas no futuro. Mas olha que interessante, né? Geralmente você vê se as provisões estão corretas quando você tem isso aqui em 2021, ó. Eles adicionaram 415 e reverteram 274. Ou seja, está relativamente próximo ali o que você adiciona com o que você reverte, com o que efetivamente você perde ou você acredita que não vai perder, né? Beleza. Então, colocaram 1 bilhão e 400 contra uma reversão de 263. Beleza, né? Só que isso daqui, como eu falo para vocês, não tem efeito caixa. É só um provisionamento de uma perda futura que a empresa vai ter. Tanto é que a gente consegue enxergar isso no fluxo de caixa, ó. Quando você pega 2022, o prejuízo foi de 808 milhões, certo? Beleza. Só que de provisões aqui foi 1 bilhão 422. Devolve essas provisões aqui para esse lucro líquido negativo, daria um lucro positivo de uns 600 milhões mais ou menos aqui em 2022, sem considerar essa provisão. Então a empresa ela foi bem em 2022? Foi. Tanto é que a geração de caixa operacional ela foi de 1 bilhão 678. Caiu bastante em relação a 2021, 3 bilhões 938, mas a gente sabe que 2022 teve muita gente jogando contra, né? Beleza. E a empresa, ela teve um aumento nas suas reservas de dinheiro, dado esses anos todos de lucratividade e grande geração de caixa operacional. Tanto é que a posição no dia 31/12 de 2022 de liquidez da empresa era assim, ó, 91 milhões de caixa mais 963 milhões aqui de aplicações. Só aqui tem mais de 1 bilhão de reais só de curto prazo. E quando você pega no longo prazo, ainda tem 2 bilhões 758. Então a empresa tinha mais de 3 bilhões e meio, quase 4 bilhões aqui, de liquidez que foi acumulado nesses anos de boa gestão da companhia. Aí aconteceu o quê? O primeiro ano de gestão de 2023 daquela diretoria que eu mostrei para vocês. O que foi o resultado? Correios tem prejuízo de 597 milhões em 2023. Teve prejuízo? Teve prejuízo. Vamos dar uma olhada? Então, ó, o prejuízo foi o seguinte, ó. Receita caiu, né, de 19 bilhões e 800 para 19 bilhões 243, beleza? E aí teve aqui todo um prejuízo de 596 milhões. E olha que interessante, hein, pessoal? Aquela linha de despesas gerais e administrativas, que era 4 bilhões 632 em 2022 com as provisões, caiu aqui mais de 1 bilhão, ó, foi para 3 bilhões 580. Ou seja, mesmo com uma despesas gerais e administrativas 1 bilhão a menos, a empresa ainda conseguiu ter, fazer a façanha aqui e conseguir ter um prejuízo de mais de meio bilhão de reais, né? E aí você olha aqui no fluxo de caixa, olha como piorou. O fluxo de caixa das atividades operacionais, pessoal, foi de 682 milhões de reais contra 1 bilhão 678 da gestão anterior, lá no ano de 2022. Então o fluxo de caixa operacional caiu mais de 1 bilhão. Mas ainda estava gerando caixa operacional. Isso daí, obviamente, porque em um ano você não consegue destruir toda a eficiência que foi criada nos anos anteriores, né?
e a empresa começou a consumir as suas reservas. Então, lembra que tinha mais de 1 bilhão aqui de curto prazo? Ainda tinha, ó, 375 milhões no caixa, mais 804 em aplicações. Então, só aqui tem 1 bilhão, cento e alguma coisa, né? Beleza. De longo prazo caiu pra caramba, ó. Eram 2 bilhões 758, foi para 2 bilhões e 31. Então aqui houve uma queda aqui de 700 milhões de reais nas reservas de longo prazo da companhia. Mas a empresa ainda tinha bastante reserva. Aí veio o segundo ano da gestão, 2024. E aí veio a notícia principal: prejuízo dos Correios salta 4 vezes em 2024 com o aumento dos custos e despesas. Vamos dar uma analisada primeiro nos financials da companhia, antes da gente entrar no resultado e na notícia principal, tá? Então vamos lá. Bom, a receita caiu de 19 bilhões 243 para 18 bilhões 908. Uma queda, né? Beleza, por causa principalmente de competição e outros fatores. Só que algumas linhas aqui chamaram bem a atenção. Por exemplo, despesas com vendas e serviços aqui. Era 1 bilhão 799, aumentou para 1 bilhão 877. Despesas gerais e administrativas também subiu, ó. Era 4 bilhões 78, porque eles fizeram uma reclassificação. Aí foi para 4 bilhões 733. E aí, isso tudo resultou num prejuízo líquido de 2 bilhões 591. Tá? Um prejuízo recorde aqui da companhia. Quando você olha o provisionamento, aí que você vê a sacanagem que foi feito lá com o resultado de 2022. Você coloca um monte de provisão esperando que você vai ter perdas ali no futuro. Então você prejudica bastante o resultado de 2022 e aí você já está seguro nos próximos resultados. Olha o que eles fizeram, pessoal. Eles fizeram uma reversão em 2024 de 1 bilhão 651. Ou seja, daquele monte de provisão que eles fizeram em 2022, eles tiraram essa reversão para jogar um resultado positivo na empresa de 1 bilhão e 600. Beleza. E eles só adicionaram provisões de 625 milhões. Aí vocês já perceberam que eles estão revertendo muito mais que eles estão provisionando. Ou seja, ou eles estão ganhando muito daquelas ações, ou seja, aquele provisionamento gigantesco de 2022 não era tão necessário assim, ou a empresa ela está provisionando muito menos do que efetivamente ela deveria. Olha que coisa, né? Então, quando ela faz essa reversão, ela joga esse negócio como resultado positivo para o resultado. Ou seja, se a provisão antes ela estava aqui com 3 bilhões e 91 milhões, ela caiu para 2 bilhões 721. E isso entra como resultado positivo em 2024. Então, mesmo com, né, essa reversão bilionária da provisão que foi feita lá atrás, o resultado ainda ficou em 2 bilhões 600 negativo. Aí vai ter gente que vai olhar assim e falar assim, mas pelo menos agora eles estão fazendo o provisionamento de forma correta, né? Foi essa a alegação para ter piorado bastante o resultado de 2022, né? Bom, quando você pega aqui no fluxo de caixa, o fluxo de caixa mostra que essa provisão, essa reversão da provisão, ela não conseguiu sanar a queima de caixa operacional. Então eu estou mostrando aqui para vocês que a provisão aqui, ela teve um efeito negativo nesse resultado, um efeito positivo nesse resultado de 450 milhões. Ou seja, se você não tivesse feito essa reversão gigantesca, o resultado ia ser ainda pior, em 450 milhões. Então aqueles 2 bilhões 591 era para ter passado aqui dos 3 bilhões de reais de prejuízo se não fizessem essa manobra. Olha que coisa, né? E o fluxo de caixa das atividades operacionais, ela caiu de 682 milhões de reais, que já teve uma queda de 1 bilhão em relação a 2022, e agora ficou uma queima de caixa de 2 bilhões 351. Ou seja, o prejuízo, ele de fato, ele foi um prejuízo caixa. A empresa teve mais saída de dinheiro operacional em 2024 do que entrada de caixa, 2 bilhões 351. Aí vai ter gente que vai falar o seguinte, não, mas pelo menos as provisões estão sendo feitas de forma correta. Eu peguei o relatório da auditoria do resultado de 2024 e olha o que eles colocaram aqui na provisão, ó. Conforme descrito na nota 12.1, os Correios possuem registrado na rúbrica de provisões de processos judiciais um montante de 2 bilhões 721, como a gente viu lá no resultado, no dia 31 de dezembro de 2024. Embora nossos procedimentos de auditoria tenham identificado melhorias implementadas pela área jurídica da empresa em relação à classificação de riscos processuais, ainda existem fragilidade nos critérios utilizados e nos controles internos empresariais. Olha que coisa!
ensejando inconsistências nos valores de passivos vinculados a processos judiciais e passivos contingentes. Ou seja, todo esse processo de você falar que agora você está avaliando o risco de uma forma correta é mentira. Está escrito aqui, a auditoria já falou que esses processos são frágeis. Ah, mas não eram frágeis lá na gestão anterior, até 2022? Eu peguei o relatório daquela época. Olha o que estava escrito pela auditoria, ó. Conforme observado na nota 14.1, embora a auditoria considere que os critérios e premissas adotados pela administração fornecem uma base razoável para a determinação da provisão para passivos contingentes, no contexto das demonstrações, é oportuno ressaltar que a empresa é parte de processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e civil decorrente do curso normal de suas atividades. Ou seja, olha, a gente viu que os controles são razoáveis. Dá para a gente conseguir fazer essa provisão, esse provisionamento aqui de perda e ter bastante rastreabilidade nisso. Beleza. Apesar de ela ser processada aqui em várias esferas aqui da justiça. Beleza. Então os controles, eles eram, assim, criticados naquela época? Não, não eram, né? Então tá pior a metodologia de controle hoje do que era no passado? Tá pior e tá descrito isso lá no relatório da auditoria, né? E com aquela queima de caixa operacional de 2 bilhões e 300 que eu mostrei para vocês, sabe o que aconteceu com a reserva da empresa? Prestem atenção na situação dos Correios, hein? Então tinha lá uns 3 bilhões de reserva, não tinha? Então beleza, ó. Aplicações, no dia 31 de 12 de 2024, era 804 milhões, caiu para 50 milhões. Perdeu praticamente tudo aqui, né? E do caixa de 375, caiu para 114. Beleza. Então aqui tem uns 160 milhões de quase 1 bilhão e pouco aqui que tinha no ano anterior. Beleza. E de longo prazo? Presta atenção no de longo prazo, pessoal. Tinha 2 bilhões e 31 de longo prazo, foi para 83. 83 milhões, ou seja, a reserva toda constituída daqueles anos de boa gestão da empresa já se foram, já era, né? Consumiram tudo, não sei para onde que foi todo esse dinheiro. Então a situação dos Correios agora em 2025 tá ruim, tá péssima, péssima. E agora a gente entra na notícia principal para a gente ver o que foi destacado pelo valor econômico do resultado aqui dos Correios. Vamos ler essa notícia de perto aqui, pessoal, vamos lá. Os Correios tiveram prejuízo líquido de 2,59 bilhões de reais em 2024, resultado 4 vezes pior que o prejuízo de 633 milhões apresentados em 2023, segundo demonstrações financeiras divulgadas pelo estatal na sexta-feira, dia 9. A empresa não apresentava um rombo bilionário desde 2016 e nunca conseguiu fazer um prejuízo ser tão grande quanto reportou um prejuízo de cerca de 1,5 bilhão lá em 2016. Desde então, a estatal registrou uma série de resultados anuais positivos até voltar ao prejuízo em 2022 de 767 milhões,6 aqui, mas eu já falei para vocês que isso foi uma grande sacanagem ali por causa da provisão a maior que eles fizeram ali para piorar o resultado de 2022, né? No ano passado, a receita líquida de vendas e serviços recuou 1,74% para 18,9 bilhões de reais, enquanto os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados aumentou 4,7% para 15,9 bilhões de reais. Assim, o lucro bruto, diferença entre receitas e custos, ficou em cerca de 3 bilhões de reais, uma queda de 26%. Vamos lá. Nas linhas de custos, maior impacto veio dos gastos com pessoal, que representaram 10,3 bilhões de reais, um aumento de 770,7 milhões de reais em um ano. De acordo com a empresa, o incremento decorre da aplicação de reajuste salarial linear de 3,53%, sendo que para 71 mil empregados, esse ajuste chegou a 6,57%, conforme estabelecido com o acordo coletivo de trabalho de 2023-2024. Além disso, houve um acréscimo no Vale Alimentação e no Vale Refeição. Aí aumentou bastante, obviamente, a folha de pagamento. Também contribuiu para esse aumento a elevação dos custos relacionados ao plano de saúde, devido ao crescimento das despesas assistenciais. Os principais impactos foram ocasionados pelo aumento dos custos com salários, 504 milhões, vale-refeição 41 milhões e adicional de salários 46 milhões. Então o pesado aqui foi salário, né?
Outros fatores que explicam o prejuízo bilionário são as altas despesas com vendas e serviços de 1,88 bilhão de reais e as despesas gerais e administrativas que somaram 4,73 bilhões de reais. Ambas despesas tiveram forte piora na comparação anual. Fechando. O resultado financeiro líquido dos Correios ficou negativo em 380 milhões de reais em 2024, revertendo um resultado positivo de 44 milhões de reais de 2023. As receitas financeiras diminuíram 193,8 milhões de reais, enquanto as despesas aumentaram 230,1 milhões de reais, explicada principalmente pela atualização monetária e juros incidentes sobre o chamado plano de equacionamento do déficit. Procurados, os Correios afirmaram em nota que enfrentam um legado de sucateamento com investimentos em modernização e que iniciou uma agenda de transformação na companhia. Bom, pessoal, os números eu falo que eles são frios, né? Quando você analisa os financials, assim como eu fiz aqui com vocês, você percebe que a empresa ela foi muito bem gerida na gestão anterior, virou uma máquina de geração de lucro e geração de caixa operacional, conseguiu constituir uma reserva de mais de 3, quase 4 bilhões de reais, que essa gestão em 2 anos já conseguiu reverter o resultado de positivo para negativo, negativo recorde histórico da companhia. E ainda todas aquelas reservas que eu mostrei para vocês, elas já se foram. Queimaram todas as reservas da empresa. O que vai acontecer agora em 2025, 2026? Certamente a empresa vai passar por bastante dificuldade, até porque ela não tem mais caixa e nem reservas de dinheiro para conseguir manter essa gestão ruim. O ideal seria você mudar os gestores da empresa para colocar pessoas experientes nesse setor aí de logística para conseguir reverter novamente o resultado da companhia e fazer ela, né, ser lucrativa e geradora de caixa novamente como era no passado, né? Infelizmente, essa mudança provavelmente não vai acontecer porque a gente só vai ter eleição em 2026 e se mantiver a gestão que a gente vê aqui do governo como um todo, eu acho que eles deveriam pelo menos mudar aí os principais executivos da companhia para mudar um pouco aí da gestão da empresa e não fazer ela ter tanto prejuízo e queimar tantas reservas assim, né? E no final do dia, quem vai ter que pagar essa conta? Nós, né? Meros pagadores de impostos aqui para o governo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu quis contar aqui um pouco dos históricos mostrando os resultados, até para fazer uma análise fria financeira do negócio, para mostrar para vocês que isso não é uma opinião minha efetivamente, os números estão mostrando e até o próprio relatório da auditoria também está comprovando aí muito das coisas que eu apresentei para vocês, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.